Hello, 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 pessoal. Espero que agora tenha melhorado. Mas acho que ainda tem eco, porque eu consigo ouvir a minha voz. Estranho. Espero que desta vez funcione. Olá, Rony! Meu mano, estás fixe? Fundo do Mosseque, sejam bem-vindos. Espero que agora funcione, Fátima. Agora estou a ouvir-te super bem e não me estou a ouvir com eco. Top! Ah, boas. Melhor, Yeah, agora melhor. está bom. Vamos falar sobre um assunto interessante. Regina. Yes. Pessoal, todos aqueles que já estão aqui conectados, que ainda não compraram o livro Regina, antes mesmo de começarmos o nosso tema, super recomendo, não percam tempo. As pessoas ficam muito confusas em tomar decisão para fazer investimento em algo que vale a pena e que tem muito retorno. Costumo dizer que investir Sim. em livros é investir para a vida, saúde mental, saúde intelectual, tudo. Então não percam tempo e comprem o Regina. Acredito que muita gente deve estar se a perguntar aonde é que eu posso comprar. Vocês podem comprar no Criativest, anotem já aí. Papel e caneta, pessoal, porque a Fátima vai estar a falar sobre coisas bem pertinentes. Então, papel e caneta, vocês podem entrar aqui na live sem papel e caneta. Isso aqui é a regra básica. Então, anotem já o terminal telefônico para vocês comprarem o Regina. Tá maravilhoso! 923 86 54 22. Para aquelas pessoas que estão fora de Angola, é o mais 244 923 86 54 22. Não percam tempo. Então vamos, sem mais demora. Fátima Sampaio, Fátima Fernandes já fez-me aqui o reparo, Elisandra. Não, mas Pronto, Fátima Fernandes. Regina, edição especial. O que é? então, é uma edição especial porque juntamos o Regina 1, 2, 3 e 4, não é? O 1 que já está esgotado há alguns anos. Então as pessoas quando compravam o 2 e o 3 estavam sempre a pedir o 1. E nós não estávamos a conseguir reeditar o 1. Então, porque estávamos sempre a pensar para a frente, não é? Publicámos o 1, o 2, o 3, agora vamos publicar o 4. E o Olímpio de Souza, que é amigo do Altino Schindel, é que lhe deu a ideia, porque é que não fazem uma edição especial com todos os álbuns? E a verdade é que está a ser, foi mesmo uma boa ideia, porque as crianças que só conheciam o Regina 2 e o Regina 3, não é? São os dois álbuns que tiveram maior número de exemplares a ser Aderência. publicados. Não, não, não. O primeiro foi esgotado, né? Esgotou, mas o primeiro foi uma edição de apenas 1000 exemplares. E o 2 e o 3, o 2 teve 3000 exemplares, porque foram duas edições, e o 3, 2000 exemplares. Então, mais pessoas compraram o 2 e o 3. E queriam um e não conseguiam, não é? Então agora estão super felizes, estão mesmo à procura, as pessoas estão mesmo sempre a ligar, sempre a procurar o livro. E foi uma ótima ideia, ótima, juntar os 4. Está tudo o que é Regina, está aqui. Mas já estamos a fazer o Luís 5, não é? Sapalo. Mas Eu estou aqui a perguntar como adquirir o livro. Pode adquirir pelo Instagram do Criativest ou pelo terminal telefônico 923 86 54 22. Esse terminal telefônico tem WhatsApp, pode entrar em contato que teremos maior prazer em atendê-lo. Não perca esta se grande calhar oportunidade. pôr uma daquelas mensagens fixas com o Instagram Pois, criado e o número de telefone. pois, pode ser. Farei isso agora. Fátima, como é que tudo começou? Banda Então, desenhada tudo começou. é algo bem desafiante porque estamos acostumados a ver só coisas que vêm lá de fora e não produção nacional.
Como é que tudo começou? Conta-nos um pouquinho. Olha, sobre isso, encontrei hoje no Memorial António Agostinho Neto, está a decorrer uma feira muito gira de arte e cultura, e estão a vender também os livros Regina, e uma senhora que eu não conhecia, e ela também não me conhecia, e acho que ela nem sabia que eu tinha escrito o livro, ela estava a falar sobre o livro, sobre os livros Regina, e estava a dizer, isso sim, isso é nosso, porque nós temos as crianças em Luanda, no Belas, no Avenida, no Descontão, a comprar manga na rua, entre os prédios da Nova Vida, estão em Luanda, não estão, de vez em quando viaja-se para outros países, não é? Mas a base é sempre Angola, aparece o Lubango também, não é? O Pululucua. Então, a base mesmo, 90% da história é Angola, e especificamente Luanda, em particular. E isto dá às crianças uma sensação, olha, representatividade, estás a ver? Temos, em vez de termos apenas aquilo que vem de fora, como tu disseste, e as pessoas podem estar a pensar, não, nós temos muitos livros infantis. Temos, mas não temos nenhuma banda desenhada como esta. E depois podemos falar porquê, porque é que é diferente, mas não temos. E em termos de banda desenhada, realmente o que mais se conhece é o que vem de fora, não é? Mafaldinha, Asterix, Gaston, etc. E depois os super-heróis, etc. Não temos nenhuma personagem. E já agora, na banda desenhada que temos aqui, tanto quanto eu sei, e eu interesso-me bastante, mesmo compro tudo o que encontro, não há nenhuma personagem, nenhuma banda desenhada cuja personagem principal seja feminina, seja uma menina. Exato. E mais, o meu amigo brasileiro que é artista, que é o Alexandre Rosalino, e que está interessado em transformar estes livros em e-books e começar a vender no Brasil, ele disse que ele trabalha com... Até nem sei se ele veio, mas só se ele estiver a dormir, senão ele também viria. Ele disse que no Brasil ele trabalha com arte, não é? Mas também trabalha com publicações e literatura infantil, etc. Ele disse que não há nenhuma banda desenhada brasileira onde a personagem principal seja uma menina negra. Estás a ver? Tudo isto é muita novidade, muita coisa nova. E depois... ainda é uma criança irreverente, questionadora, as crianças adoram, os pais acham, quando leem mesmo, é tipo, uou, o que é isto? Mas o feedback que eu tenho recebido é, isto é o que se passa em minha casa, estás a ver? Então, isso para dizer porque é que é realmente diferente e espetacular mesmo, e é nosso, no sentido de nosso de Angola, nosso de Luanda, nosso de nós que aqui vivemos, não é uma banda desenhada que se passa na Europa, nem na África do Sul, não é? Quando aparece ela, a Regina, numa altura diz, eu tenho uma moeda de ouro. Quando saíram as moedas de 100 kwanzas, lembras-te? Eram todas muito novas. E pá, aquilo era espetacular, não é? Sim, e ela diz, eu tenho uma moeda de ouro, e aparece a moeda de 100 kwanzas. Isto não pode ser em mais lado nenhum, não é? E eu acho que isso é muito importante, sinceramente. Não se procurou fazer algo universal para vender em todo lado ou que chega a todo lado, nada disso. Procurou-se ser fiel ao que se conhece, ao dia a dia em Luanda, não é? O engarrafamento, às vezes a falta de luz também aparece, até as baratas que aparecem sempre em casa, aparece, não é? E a primeira vez que eu vi uma barata foi quando viajei para a Grécia, para dizer a verdade. E devem estar a dizer, mas há muitas em Portugal. Com certeza, eu nunca tinha visto, não é? E aqui é uma história onde a Regina diz, nunca vão desaparecer as baratas cá de casa. E por acaso andam um bocadinho desaparecidas, mas nunca para sempre. Então, isto é o nosso dia a dia, não é? As coisas muito boas e algumas coisas um pouco menos boas, mas como em todo lado, isto faz parte. Agora, como é que isto começou? Isto começou com o Facebook, quando eu ainda tinha Facebook, por isso é que eu não posso falar mal do Facebook, nunca, mesmo que tenha saído de lá. E começou como? A minha filha tinha 4 anos e estava a dar respostas muito giras e eu comecei a escrever os diálogos no Facebook.
E uma amiga minha, a Oani Dalva, que é comediante, tem muitos seguidores no TikTok, ela é muito fixe. E ela disse, porquê é que não publicas isso, não é? Quer dizer, ela e outras pessoas disseram, porquê é que não publicas? E eu disse, só publico se for em banda desenhada, senão não. Isso porque eu tinha começado, entretanto, a publicar os meus livros de poemas também com ilustrações. Eu sempre adorei banda desenhada, só que eu não sei desenhar. Mas é para isso que existem as pessoas, não é? Para nós nos associarmos. E depois ela, a Ani, é que chamou o Altino, porque ela conhecia-o, eu não conhecia. E o Altino disse, ok, o Altino fala pouco e trabalha muitíssimo e é genial. Eu disse, Altino, mandei uma história para o Altino e o Altino transformou aquilo numa prancha e eu fiquei, meu Deus, encantadíssima, eu não estava a acreditar. E foi aí que começou. E nunca parámos, estamos a continuar a trabalhar. Como eu disse, já estamos a preparar o Regina 5, né? Então, é uma parceria para sempre. Né? E na verdade ele até me disse, também o Olímpio de Souza perguntou-lhe, porquê é que vocês não fazem também, já agora, outro tipo de histórias ou outra temática? E eu estou a pensar, estou dividida entre duas e o Altino está dentro. Uma é, eu estou a pensar, ou fazer histórias com os miúdos que estão no ensino superior, em Luanda, né? Então, histórias de professores, alunos e alunos, estou a pensar, né? Isso, ou então consultório de psicologia, só que aí é mais complicado, teria que transformar tudo, não é? Ou não usar exemplos reais, porque acho que é importante o humor. E o que eu queria, seja qual for aquilo que vamos fazer a seguir, vamos manter aquilo que temos no Regina, que é humor. Eu acho que o humor é a melhor forma de levar as pessoas a lerem. Porque as pessoas estão-se a divertir, todos nós gostamos de nos divertir, não é? Então, igual, falei muito, desculpa. O momento é seu, Fátima, e esteja à vontade. Gostei de algo que disse, que é importante que tenha humor. Eu me pergunto sempre, o que é que seria da vida sem humor? Para mim, humor é como sal. Comida sem sal não tem sabor, não tem muito sentido, se bem que há algumas pessoas que optam por comer, não é, alimentos sem sal. Mas no geral as pessoas estão acostumadas a comer comidas temperadas e para mim o humor é isso. É colocar tempero nas relações, porque ninguém gosta de ficar ao lado de pessoas ranzinzas, caras trancadas. Sim, é verdade. O clima fica muito pesado, a atmosfera é horrível. E é por isso que eu gosto muito. Sim. Há pessoas que não suportam pessoas que se riam. Hein? Eu, por acaso, por exemplo, eu acho mesmo importante o humor. A tal ponto que às vezes eu estou a rir sozinha na aula, não é? Tipo, eu dou uma piada e rio sozinha. E as pessoas devem pensar, pronto, a professora Fátima agora enlouqueceu de vez. Mas na minha cabeça sempre tento ver por um filtro do humor. Mas, por exemplo, ao crescer, olha, o meu pai segue-me no Instagram, não sei se está aqui, meu Deus, pai. Mas o pai sabe que é verdade o que eu vou dizer. O meu pai não podia ouvir ninguém a rir em casa. Sim, se eu estivesse a rir na sala, e eu rio muito alto, né? Então o meu pai abria a porta chateado, acho que ele estava a estudar ou a trabalhar, abria a porta chateado, isto é algum palácio do riso, pá! Então, para mim, o riso, o humor também foi sempre uma forma de subversão, hein? Uma forma de resistência. E por isso acho mesmo fundamental, pelo prazer, porque facilita de facto a comunicação, a convivência, né? Mas porque é uma forma de resistirmos contra a autoridade ou a autocracia, não é? A autoridade até é importante, pode ser boa, mas a autoridade autocrática, totalitária, não é boa. E rir é uma forma de resistirmos. Exatamente, Fátima, e porque ninguém resiste a um bom sorriso, por mais que a pessoa seja tão dura, mas vai soltar aquele sorriso de forma bem discreta, mas acaba sempre tendo reciprocidade, diferente de pessoas mal-humoradas. O mau humor
Para quem é bem-humorado, afasta, já repele. Então, cria choque Olha, naquilo que é a conexão entre pessoas. sim. Quando eu tinha 18 anos, mais ou menos, lembro-me de estar a fazer um curso de férias e estava lá uma miúda, e olha, era uma miúda que depois, quando eu a conheci melhor, vi que ela tinha sofrido imenso, por acaso. Eu sofria, né? Tinha assim uma família, um pai muito duro, etc. E ela estava sempre a rir, e lembro-me de uns colegas um bocado armados, né? Que eram superiores ou qualquer coisa, e a criticarem a miúda, a dizer: "E pá, tu também estás sempre a rir." E ela ficou tão chocada, e eu fiquei a pensar naquilo, não é? Que tipo de pessoas é que podem ficar chateadas com pessoas que estão a rir ou que estão a sorrir? Isso choca-me imenso. E também, pronto, se eu pudesse voltar atrás no tempo, teria defendido a miúda e teria dito àqueles palhaços que eles eram os palhaços. Mas às vezes as coisas chegam-nos com tal surpresa que não estamos preparados, não é? Não sabemos bem o que pensar sobre isso, mas se alguém aqui é criticado por rir demais ou por estar feliz demais, é pá, por favor, ignorem essas pessoas que vos disserem isso e continuem felizes, ok? Sim. Exatamente, porque de tristeza, maldade ou de inveja o mundo já está cheio. Então vamos Sim, mas optar por ser agentes do bem. Sim. Exatamente. Mas nós escolhemos ser agente do bem e é disso que nós estamos a falar aqui. Regina, edição especial. Uma das coisas que eu gosto muito... Gostei do yes. Uma das coisas que eu gosto muito é da relação que a Regina tem com a sua mamã, não é? E parece ser algo insignificante, mas faz toda a diferença eu aqui fazer esse comentário. A educação aqui no nosso meio também vem muito acompanhada do dureza e tudo mais, porque durante muito tempo as crianças não tinham direito de fala nem de expressão, porque o mais velho era aquele que tinha razão, a verdade absoluta. E aqui nesta banda desenhada nos é apresentado um contexto completamente diferente, que eu acho muito interessante, porque aí conseguimos criar uma nova mentalidade e construir, não é, um ser humano que vai poder posicionar-se na sociedade de forma diferente e que também, a partir de casa, já recebe essa instrução para aprender a defender os seus argumentos e ter convicção daquilo que acredita. Fala-me um pouquinho sobre isso, Fátima, porque eu fico fascinada ao ler a história da Regina e a sua mamã. Olha, é exatamente isso. É por isso que alguns pais não gostam, é? Porque nada naquele livro ensina a obediência cega aos pais, não é? O que se ensina é que, e eu espero que isso passe, não é? E com certeza passou, porque tu estás a dizer isso, então tu viste perfeitamente. É importante questionar e não é falta de educação. Se eu disser uma coisa e a minha filha me pergunta porquê? Isso não é falta de educação, isso é curiosidade. E a curiosidade está na base da ciência. Não há evolução, nem haveria telemóveis se as pessoas não se questionassem, não é? Porquê é que estamos a fazer assim? Porquê é que não podemos fazer assim? E se fizéssemos tal? Sem questionamento, não há evolução, não há ciência. Então, se nós ensinamos as crianças a obedecer sem nunca questionar, nós estamos a ensiná-las ou a dizer-lhes que não é importante ser inteligente, não é? É mais importante ser respeitoso. E ser respeitoso não tem de ser o contrário de ser inteligente. Eu posso ser respeitosa e ser inteligente. Agora, a ideia de ser respeitosa é que tem que mudar. Ser respeitoso não é ser calado, obediente, temeroso, ter medo do pai e da mãe, ter medo do adulto, fazer tudo o que o adulto diz, obedecer a tudo o que o adulto diz, porque isso é extremamente perigoso, não é? Depois nós dizemos, porquê é que não me disseste nada? O tio fez isso, ou não sei quem fez aquilo, porquê é que não me disseste nada? Quer dizer, desde que a criança nasce, está a aprender que tens que obedecer, tens que fazer o que está a dizer, não podes
ser mal educado, não podes desobedecer e depois, ai meu Deus, se calhar estavas a gostar porque não disseste nada. Isso é terrível, não é? Então a única forma que nós temos de proteger as nossas crianças e de estimular a ciência é ensinando as crianças a perguntar. E, claro, começam por nos perguntar a nós e têm o direito, não é? E deviam ser estimuladas a perguntar tudo o que quiserem. Isso não é falta de respeito. Temos de mudar, Elisandra, nós temos de mudar a nossa sociedade, porque isto não está certo. Então eu digo assim, filha, tens de ir para a cama. Porquê, mamã? E pá, falta de educação, eu é que sou mais velha, quem manda sou eu, não sei o quê. Não, eu vou explicar. Filha, tu estás a crescer, tu precisas dormir 9 a 10 horas para cresceres bem. Então, se tu fores dormir às 21, 22, 23, 24, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok, às 6 tens que acordar 9 horas. É por isso que tens que te deitar às 21, ok? Então, eu explico. A minha filha, se estivesse a ouvir isto, vai estar a dizer, não, tu não explicas, tu só dizes, vai para a cama já. Mas é porque eu já expliquei 1 milhão de vezes. Mas mesmo assim, ela tem o direito de me questionar sempre, mas vai ouvir sempre a mesma resposta. Porque tu precisas dormir para crescer bem, pá! Pois é, pois é, pois é. Outra coisa que eu acho bem pertinente nessa obra literária é a questão de passarmos uma mensagem assertiva às crianças sobre o conceito de amor. O que é que acontece? Eu vejo muitos papás a educarem da seguinte forma. Todas as crianças têm o direito de fala e no mundo ideal, não é? Porque no mundo real isso não acontece. É o que a Fátima disse, que nós temos que começar a fazer o exercício de começar a mudar a nossa mentalidade, porque o que é que acontece? Nós esperamos que a criança entregue um resultado que nós mesmos, como adultos e educadores, não passamos e não ensinamos. Então eu vejo pais que têm 2, 3 crianças e criam a cultura que o mais velho tem a obrigação de cuidar das outras crianças. Não que isso não possa ser feito, mas atenção, quando eu coloco a minha responsabilidade total sobre aquela criança, eu estou a passar uma mensagem e essa mensagem vai criar um comando. Essa criança vai ser movida, direcionada por aquela mensagem que aquele indivíduo está a passar. E vejo muitas vezes a criança tem o direito de fala e diz: mamãe, eu estou cansada, gostaria de descansar. Pois, tu não amas o teu irmão, tu isso, tu aquilo. Minha pergunta é, amor é só quando eu obedeço tudo? Ou que, afinal de contas, é o amor? Porque é exatamente essa educação que a gente vai passando na fase da infância, que depois vai se refletir no adulto que nós vamos ter na sociedade. Aquele que não expressa, aquele que não consegue defender os seus direitos porque lhe foi passado esse comando durante a infância. E eu aqui no livro, Regina, vejo um contexto completamente diferente, que é daquilo que é o padrão e o habitual que a gente vê no dia a dia. Sim, como se calhar por isso que as crianças gostam tanto. Sim? Sim, se calhar por isso é que as crianças gostam tanto, não é? Faz mais sentido para elas. Porque as crianças são muito inteligentes e as crianças adoram o livro. É assim, não só estamos a dar uma ideia errada do que é amor, como se amor fosse essa tal obediência cega, como na verdade estamos a dar um péssimo exemplo de amor da nossa parte. O adulto, acima de tudo, tem de ser um indivíduo responsável e não passar as suas responsabilidades para as crianças e passar culpas para a criança. Se eu ponho uma criança de 8 anos a tomar conta do irmão de 3 ou 4 e acontece algo errado com a criança, eu vou dizer: a culpa é tua, não estavas a olhar, estavas distraído. Mas a criança é uma criança e não é um adulto, não está ao mesmo nível de desenvolvimento cognitivo, nem sequer psicomotor, não é? Que nós estamos. Ela não consegue, ok? E se consegue, é uma pena, é porque estamos a maltratar, ok?
uma criança que consegue ficar concentrada a tomar conta de uma outra criança de 3 anos, quando eu tenho 8 anos, em vez de pensar em brincar, de olhar à volta, de conhecer, é porque eu estou a ser sujeito a algo parecido com uma tortura. Independentemente do que as pessoas queiram pensar, não é? Está errado. Agora, se eu sou adulto e eu não tenho tempo, nem meios, nem condições para ter mais do que 1 ou 2 filhos, então eu não vou ter filhos para a minha filha mais velha ou o meu filho mais velho cuidar, porque a responsabilidade é minha e nós temos de começar a atribuir responsabilidades a quem as tem de assumir, que são os adultos. A responsabilidade é sempre, sempre do adulto e não é da criança, ok? Muito menos a responsabilidade sobre outra criança. Isso até me parece crime de negligência, mas eu não sei o suficiente de direito para dizer isso. Mas se não é crime, devia ser crime. Está completamente errado o que nós fazemos quando fazemos isso. Está mesmo errado. Ensinar a amar não é ensinar a obedecer e cuidar quando eu não tenho idade para isso, quando eu sou criança. Isso não é amor. Isso é desresponsabilização por parte do adulto. E se eu sou adulta e eu amo o meu filho, eu sou responsável por lhe dar o melhor, por fazer com que ela cresça com amor também, com carinho, com tempo para brincar, com tempo para se distrair. Isso é cuidar bem, não é? Fátima, Há situações terríveis aqui. Exato. E este tema leva-me a mergulhar para um outro tema que chama-se manipulação. Dentro da banda desenhada e ainda em volta da relação entre a Regina e a sua mãe, por essa educação que é bem diferente do habitual, a Regina, sendo uma criança, consegue identificar quando a mãe lhe está a manipular. Como é que Certo, a mãe lida com essas questões todas? Eu lido sempre com a máxima honestidade possível. Não é? Tipo, eu lembro-me, era a história que ela disse: mamãe, porquê que me deste esta boneca? Eu disse: ai, porque eu te amo muito. Não, porque tu manipulaste-me, deste uma boneca para poderes dormir. É tudo verdade, eu amo-a muito, mas também queria dormir e dar o boneco é uma forma de a comprar, não é? E ela dá conta. Mas como é possível conversar sobre isso e rir sobre isso? Penso que não ficou traumatizada, não é? Boa, Mas já boa. agora também, quando os adultos dizem: ai, as crianças manipulam imenso, as crianças são muito manipuladoras. Epá, isso até me faz rir, tipo, não há comparação entre a capacidade que a criança tem de nos manipular e a capacidade que nós temos de manipular as crianças. Por isso é que nós estamos sempre a passar as culpas para as crianças, ou a dizer: agora a mamãe já não vai gostar mais de ti, ou agora então vais viver para outro sítio. Estas ameaças terríveis, não é? E maldades que uma pessoa faz, e depois bater e dizer: eu bato-te porque te amo, dói-me mais a mim do que a ti. Nós estamos sempre a manipular as crianças o tempo todo, e a criar muitos problemas, não é? E depois, ainda conseguimos dizer que as crianças é que são manipuladoras. Epá, nós, seres adultos, somos extraordinários, é? Extraordinários doentes, é isso, não é? Muitas vezes. Mas é preciso Pois, começar Fátima. a chamar a atenção para isso, não é? Pois, e Porque falou de algo acredito... muito Sim, interessante, que é do eu te bato porque te amo. E tem essa questão que é sim, muito perigoso. Por quê? Porque se eu, como criança, cresço num meio ambiente em que meu pai, a minha mãe me bate, depois diz que me bate porque me ama, eu vou criando, não é? Aquilo que se chama de mentalidade e eu vou aceitando aquilo como sendo a definição de amor. Logo, na fase adulta, a tendência é atrair relacionamentos abusivos, porque eu aprendi na minha infância que amor ou a representação de amor é violência. É essa a realidade que eu exatamente. tenho. Porque depois as pessoas perguntam: mas porquê? Olha, ela é formada, ela tem o melhor cargo, ou ele é formado, por que é que se submete a essas situações? Eu gostaria que a Fátima ajudasse-nos não só a entender, mas também a chamar a atenção aos educadores do perigo que é
usarem esse tipo de educação como justificativa das suas ações? Sim, em primeiro lugar, bater às crianças é crime, ok? O ok não é para ti, é para as pessoas que batem às crianças. É crime. E é uma grande covardia, porque as crianças não se podem defender. E quem acha que, não, assim, é para aprender, então vamos bater às nossas crianças. Uma vez os meus alunos do primeiro ano estavam a dizer-me, é preciso bater para elas aprenderem melhor. Eu disse, então antes da prova, se eu vos der assim um coco a cada um ou um soco, vocês aprendem melhor. Posso fazer isso, posso vos bater. Não. Porquê que eu não posso bater? Porque vocês se podem defender, então eu fico quieta, mas se tiverem 3 anos ou 4 anos já posso, porque vocês não se podem defender. Isso é definição de cobardia, não é? A cobardia é eu bater a quem é mais frágil. Então, eu não poderia bater a uma criança de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos, que é mais pequena que eu, que não se pode defender de mim. Porque não me parece certo este argumento de que é para aprender, porque se for assim vamos bater a tantos adultos aí que precisam de aprender, né? Podíamos lhes bater. E já agora, para quem diz, não, a nossa realidade é outra, olha, comprei há pouco tempo este livro, Educar os Filhos Sem Bater, e é angolano, estão a ver como é possível? Pois, olha, a primeira vez que eu tive contato com esse tema, ou do livro, foi por intermédio da minha amiga Mara Kiasekoka. Por acaso, achei o tema bem interessante. Ainda não comprei, mas já pedi a ela para comprar o meu exemplar. Olha, só o título já é fantástico. Para quem está interessado, podem comprar nas Irmãs Paulinas. Está lá à disposição. Ok. Muito bem, muito bem. Então, primeiro, não devemos bater. Segundo, estar a dizer bato porque te amo. Não, bato-te porque sou covarde e tu não me podes bater de volta. Não é por acaso que a partir de certa idade os homens deixam de bater aos filhos, geralmente filhos homens, não é? E principalmente se eles se virarem contra eles. Ou até as mães. A minha mãe deixou de me bater quando eu fiquei mais alta do que ela e lhe agarrei as mãos e disse não me bate mais. A mãe não me bate mais. E a minha mãe parou. Porquê? Porque de repente eu já estava grande e podia lhe responder, não é? Isto é cobardia, não é? Isto não está certo, não está bem. Depois também temos, agora isto a nível da psicologia, nós temos aqui graves problemas que é toda a sociedade e a religião e se calhar até o inconsciente coletivo, tudo nos diz que nós temos de amar a mãe e o pai, não é? Mãe é mãe, pai é pai. Eu aprendo isso, eu aprendo que eu tenho de amar o meu pai, tenho de amar a minha mãe. Mas, entretanto, eu sofro maus tratos do pai ou da mãe, não é? Ou dos dois. Mas maus tratos sérios, ok? Como é que eu resolvo esse conflito? Muitas vezes da pior maneira possível, que é, se o pai e é bom, se a mãe é mãe e é boa, se eu tenho que amar o meu pai e a minha mãe, e se eu estou zangada porque me bateram, então eu sou má. Então, eu não presto. E depois isto destrói a autoestima, destrói, como tu disseste muito bem, os relacionamentos com os outros não serão saudáveis. Vou procurar outras pessoas que também me batam, não é? Oh, Chieta, obrigada. E não vou conseguir ser feliz, não é? E por causa disto, porque a sociedade e a igreja também, não é? Nos impõem algumas ideias generalizadas que, na verdade, não se concretizam na nossa família ou na nossa realidade. E nós, crianças, culpamos-nos a nós mesmas. É uma coisa incrível com as crianças, é que elas assumem todas as culpas, todas as responsabilidades. O pai e a mãe separam-se, é por causa de mim, a culpa é minha. O meu pai bateu-me, eu não presto. A minha mãe insultou-me, tratou-me mal, ficou chateada comigo, eu não sou boa. A culpa nunca é de mais ninguém a não ser da criança, não é? E depois os adultos reforçam isto muitas vezes e é terrível. Falando nisso, Fátima, gostaria que falasse um pouquinho sobre projeção e transferência. Por quê? Porque tem mais, não é? Que vão... Tipo, saem de relacionamentos ou terminam e depois têm de dar seguimento à educação dos filhos. Quer mãe, quer pai. Quando eu falo mãe e pai, é tudo... É os dois sexos, ok? Para deixar aqui claro, para não estar toda a falar homem, mulheres e whatever. Pois. Certo. E a tendência é
as questões mal resolvidas, por serem pais que estão em processo de separação, depois são transferidas para os filhos. Ou seja, Sim, esses como filhos sempre. pagam por esses assuntos mal resolvidos em outros fóruns e as crianças também não percebem o porquê. Não percebem porque E é que pagam por isso? não percebem o Não porquê que percebi pagam a por questão. isso. Ou seja, no processo de separação, não é? Eu tenho Sim, visto muitos pais a transferirem as suas frustrações para os filhos. certo, sim. E outra parte que acontece é, eu passo por esse processo de separação, aí existe um processo em que eu devo elaborar o luto. E nós não estamos Certo, acostumados a procurar especialistas que nos possam ajudar a superar essa certo. situação, porque achamos que quem procura psicólogo, psicanalista e whatever é maluco. Pois, Acho que isso eu também está a gostaria. mudar, sabes? Aos Tá, poucos. mas ainda. Sim, mas ainda acho que tem muito trabalho pela frente e as crianças ainda vão sofrendo muito por essas questões. E por que é que eu toco nesse assunto? Porque aqui na banda desenhada a Regina tem a liberdade de expressar e partilhar com a mãe aquilo que acha, não é? A mãe vai falando sobre certos temas e a Regina abertamente consegue dizer: Ah, mãe, tu és muito chata, por isso é que não arranjas Sim. parceiro. Não, Mãe, eu quero ser. Exatamente. Mãe, estou cansada, é, eu quero trocar de casa, que é algo que, quando o filho diz isso, a mãe vai e entra logo para o jogo de manipulação. Então, gostaria que a Fátima certo. não, ilustrasse mais, nem falasse mais sobre essa temática, no sentido mesmo não só de despertar os papais que nos estão a ouvir, não é? Para a mudança de mentalidade, porque parece algo insignificante, mas faz toda a diferença. Sim, em primeiro lugar, eu acho que. E dei conta disso com a minha filha, não é? Com o amor que eu tenho pela minha filha. Em primeiro lugar, eu quero que a minha filha esteja feliz, porque eu amo-a tanto, que eu quero que ela esteja bem e feliz. E se ela está feliz, por exemplo, com os tios, que é a tia Joana e o tio João, com os primos, e diz não, por exemplo, estava em Portugal, eu fui à Grécia, ela não quis vir, quis ficar com os tios. Está tudo bem, não tem problema nenhum, não é? E ela quer passar, fica sempre feliz quando o pai a vem buscar, isso deixa-me feliz também, né? Mesmo que eu me preocupe e tudo isso, fico feliz por ela ficar feliz, é isso que importa. Não posso prendê-la, nem ficar zangada quando ela diz que quero viver em Portugal, não quero viver contigo, ou quero... mas também sei, por outro lado, eu também sei que a nossa relação é super boa. Eu sei que a minha filha gosta mesmo a sério de mim, não é? Como as crianças, nós não merecemos as crianças adoram os pais, sempre, com razão ou sem razão, não é? E eu adoro a minha filha e a nossa relação é mesmo de honestidade. E para quem acha que não, isso assim não há respeito, pelo contrário, há respeito mesmo, há amor mesmo. A minha filha não diz um palavrão, não é? E não é porque eu lhe bato, nem nada disso, ela já me ouviu a mim a dizer. Mas eu explico, olha filha, depois dos 18 anos, se quiseres dizer, dizes. Isso é uma coisa para adultos, não é? Como o sexo é uma coisa para adultos. Como o café é uma coisa para adultos. Então, eu ensino, e como eu também lhe expliquei que há coisas que os adultos podem fazer e as crianças não podem, porque não têm ainda capacidade para isso, nem desenvolvimento para isso, não é? Nem emocional, nem mental, nem físico. Então, isso torna tudo também mais fácil. Não há aquela questão de mas tu fazes, porque é que eu não posso fazer? Eu digo porque eu sou adulta e tu ainda não tens 18 anos. E na verdade, esta resposta tão simples, que parece tão simples, eu acabei por a descobrir sozinha e acho que as pessoas deviam usar isso, porque eu vejo muitas situações para as pessoas tentarem dizer aos meninos e às meninas para não fazerem sexo, por exemplo. Uma colega minha disse à filha, olha, isto é sagrado, sagrado, ninguém pode tocar, isso é de Deus. Não pode ser profanado. E pá, eu estou a pensar, meu Deus, essa miúda, quando for adulta, não é? Estas palavras vão estar ali. Vai
ser um trauma, vai ser um sentimento de culpa. Eu não posso fazer isso, não é? Ou então dizemos, não pode mentir, mentir é mau, ainda bato. E quem é que não vê os adultos a mentirem o tempo todo? Sim, estou já a chegar, já estou no carro. Ele está a ver que a mamãe ainda está na sala. Quer dizer, nós fazemos coisas e dizemos às crianças para não fazerem. Então, temos de explicar que nós somos adultos e que nós adultos fazemos muita coisa que ela, quando for adulta, também pode fazer. Porque a verdade é que as nossas crianças, quando forem adultas, vão fazer o que quiserem, não é? Nós só podemos orientar agora. Elas não nos pertencem para sempre. São seres que se vão tornar autónomos e independentes. E nós temos é que fazer o melhor por elas, torná-las o mais confiantes, mais fortes possível, não é? E mais independentes possível também. Então, pronto. Então, é isso que eu faço. É abertura total para conversar. Qualquer pergunta pode fazer. Sim, eu já expliquei tudo o que eu sabia sobre sexo, né? Tudo que, qualquer questão sobre como é que nascem os filhos, etc., ou se fazem, tudo. De tal forma que se houver alguma cena na televisão que geralmente se tapa os olhos às crianças, ela nem vê, tipo, não é nada que ela não perceba que eu já não tenha explicado, não é? Isso não quer dizer que ela tenha que assistir a sessões de sexo ao vivo, não é nada disso. É só conversar, explicar e explicar também que isto não é para a tua idade. Este tipo de filmes não são para a tua idade, porque não são, ainda não são. Existem sim, já têm outro tipo de maturidade emocional e cognitiva para verem, escolherem, fazerem o que quiserem, basicamente, não é? Dentro de relacionamentos consensuais e dentro da legalidade. Tu és criança, não podes porque és criança, estás a crescer. E olha, funciona lindamente. Então eu aconselho também os pais isso. Não, nada de mentir ou nada de dizer não se pode fazer isso, mas eu faço. Explicar, eu faço porque eu sou adulta, tu és criança, tu vais chegar lá. Mas explicar sim, explicar a verdade. E há muitos tabus, pá. E eu não entendo isto. Olha, há tantos, uma vez saiu a publicidade de um livro sobre educação sexual, não é? Explicar com desenhos muito simples, nada de mal, nada. É por isso também que eu saí do Facebook, este tipo de coisas. Montes de comentários, isso é lá, isso é uma promiscuidade, isso é levar as crianças a fazer sexo. Não é nada disso. Aqui não se fala disso. Qualquer coisa, dá-se um soco na boca da criança por falar sobre isso. E depois temos, ok? Porque eu lido com isso. Temos imensos adolescentes e jovens e pessoas adultas que sofreram abusos sexuais de pessoas mais velhas, a quem é suposto respeitar, que nunca contaram, sentem-se culpadas porque nunca contaram, mas eram crianças e não havia abertura para contarem, ok? Então, isto de não falarmos das coisas não está a proteger ninguém, exceto os agressores. São os únicos que estão a ser protegidos com esta ideia de que não podemos falar, não se pode falar sobre isso, não se pode fazer isso, não se pode explicar aquilo. Pelo contrário, explicando e falando é que as crianças ficam protegidas, porque também sabem o que é possível, o que é que não é e para que idade. Estás a ver, Elisandra? O que é que faz a repressão? Dá espaço ao abuso. Pois. Mas ninguém fala sobre isso. Pois, e aqui na banda desenhada Regina Edição Especial temos estes exemplos e muitos outros de forma bem simples, como a Fátima disse. Sim. E bem dito no início, ditos com humor, em que os papais podem Sim. passar então a fazer o exercício para poderem então comunicar com os filhos de forma mais assertiva e sem usar a comunicação violenta. Porque aqui o objetivo certo. É incentivarmos aos educadores a usarem a comunicação não violenta, que é a comunicação saudável, que conecta, que aproxima e que faz então com que os filhos ou pessoas que estejam à volta consigam expressar sem medo e com respeito, porque isso gera realmente proximidade e respeito. E outra coisa boa Exatamente. Porque eu gosto de ler, por isso é que eu estou a fazer essas perguntas, porque eu sou viciada no Regina. A Regina aqui também tem a oportunidade de partilhar com a mãe as suas inseguranças sobre a sua identidade,
falo propriamente do cabelo, que é uma coisa que mexe muito com nós mulheres, porque passamos a vida toda a ouvir que o belo é o liso, o belo é o claro, o belo é isso, é assado e é o cozido. E a mãe da Regina, nessa obra literária, Regina Edição Especial, ensina a sua filha sobre a importância da aceitação, a importância de amar aquilo que ela tem. Então, é isso que a Fátima vai falar agora. E este tema é bem abordado aqui no livro. Sim, a Regina, vê só, com 2 anos já se queixava das crianças, coleguinhas da creche, que lhe chamavam de descabelada. Porque ela andava com o cabelo solto, né, com os seus caracóis, então chamavam-lhe descabelada, 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 e aquilo ela ficou traumatizada. Então ela sempre disse que era cabelo liso da Elsa, né? Do Frozen, da Disney, ou da professora, que ela tinha uma professora portuguesa, a professora Joana, que tinha cabelo liso, e ela chorava, queria o cabelo liso, ela estava feliz. Eu tenho aí duas daquelas coisas que eu nem sei como é que se chama, isso que alisa o cabelo, né? Assim, uma que lhe ofereceu a tia... Liso, ou químico, sim, não é químico. Porque ela pediu-a, porque ela queria ter o cabelo liso. E eu comecei, e mais, as Barbies todas que ela queria comprar eram loiras de olhos azuis. E podiam pensar que era por minha influência, mas não. Por minha influência é que ela começou a comprar outras, porque felizmente a Barbie tem... Epá, neste momento é uma coisa espetacular. Tem bonecas de todas as cores e altas, mais altas que o normal, mais baixas, gordinhas, tem até sereias gordinhas, negras, mestiças, tem homens também, Kens, negros, asiáticos. Epá, uma maravilha. E eu comecei a dizer sempre à Regina, pá, compra este, olha este tão giro, olha aqui, olha, há uma boneca que ainda há pouco tempo estava no Candando, que era careca, não sei se era branca ou negra, não me lembro, mas careca com uns brincos muito grandes, giríssima. Então, eu sempre tentei influenciar a comprar mais estas bonecas assim. Então, às vezes entrávamos num compromisso, não é? Ok, vou comprar uma morena e vou comprar uma loira, estás a ver? Mas eu sempre fui fazendo isso e com o cabelo foi um assunto até há muito pouco tempo, e ainda é um pouco, né? Mas eu estou-lhe sempre a dizer, sempre, desde pequeno eu lhe disse que o cabelo dela é lindíssimo. Eu cresci com vontade de ter caracóis e nunca tive, mas aquilo que se ouve quando somos pequenos, né? É isso que os coleguinhas fizeram na escola, tem sequelas, não é? E consequências até hoje. Epá, ainda bem que há as outras bonecas, ainda bem também que ela começa a ver outras personagens também na televisão, nos filmes, começa a aparecer meninas negras com caracóis, etc, não é? Ainda bem, porque isto das Barbies loiras de olhos azuis e de ela só querer isso, realmente é um problema. É uma influência muito grande do meio à volta, não é? Das crianças na escola, etc. Não é fixe. Mas a minha luta foi sempre mesmo noutro sentido. Sempre. Também se vê isso no livro, não é? Exatamente. Outra coisa boa que se vê no livro é novamente a liberdade que a Regina tem de partilhar as suas ideias com a mãe. A mãe chega a casa e diz, uau, como é maravilhoso, não é, Regina? Ter uma filha fantástica como tu, e também como é maravilhoso ter uma babá fantástica, não é, filha? Como amador, e a Regina, a Regina olha para sua mãe e diz, sim, mãe, com dinheiro consegue-se isso, que é algo que as crianças dentro de casa muitas das vezes são ensinadas que, olha, não podem falar de dinheiro porque dinheiro é sujo, porque dinheiro pois, dinheiro é sujo, dinheiro é do maligno, dinheiro... Ou seja, quem gosta muito de dinheiro é ganancioso, quem fala de dinheiro não entra pro reino dos céus. E a criança vai crescendo com uma mentalidade muito limitada e começa a não gostar do dinheiro. Ou seja, como recebeu essa educação na fase adulta, dá um jeito de se autossabotar
a nível financeiro. E aqui no livro temos uma versão completamente diferente, onde a Regina tem a liberdade de falar sobre dinheiro, finanças. Conta-nos um pouquinho mais como é que surgiu essa ideia, esse método de ser implementado na relação entre a Regina e a sua mãe. Olha, eu fui criada exatamente como tu estás a dizer. Não sabia quanto é que o pai Desculpa, ganhava. Fátima, olha, tem já Desculpa. duas pessoas. Tem o Inene, que diz que já recebeu o exemplar. Tem aqui o Tony Gaspar, que diz, olha, a minha filha amou o livro, parabéns pelo excelente trabalho. Ai, que bom, Ah, que bom, que bom. Pois, obrigada a As Rosália crianças também, que disse. Pois, pode falar, Fátima, eu depois continuo. As Desculpa, crianças... podes falar. Sim, é assim, eu fui criada como tu disseste. Não se falava de dinheiro em minha casa. E eu nunca soube gerir dinheiro. Nunca, ok? Tenho 50 anos agora e só agora estou a tentar começar a aprender. Mas, como eu sabia que eu não sabia nada, comecei a ler alguns livros sobre inteligência financeira. E um dos livros que eu li foi mesmo aquele do Pai Rico, Pai Pobre. E lembro-me de uma das coisas que o autor conta é que tinha um pai verdadeiro, né? Que gastava o dinheiro todo, basicamente assim como eu, né? Tipo, recebe o salário, gasta o dinheiro, tem um salário maior, aumenta já o tamanho da casa também, começa a ter mais despesas. E o outro pai, aquele que realmente lhe deu uma educação financeira adequada, mesmo quando não tinha dinheiro, dizia que era rico, porque ter dinheiro ou não é uma questão, às vezes depende, não é? De condições externas, etc. Mas ele via-se como sendo rico. E eu ensinei sempre a minha filha, por causa desse livro, eu dizia sempre à minha filha, sempre disse, nós somos muito ricas, filha. Olha só, a nossa casa é espetacular. E eu acredito mesmo, né? Eu adoro a minha casa. Olha só os cães, fantásticos. Olha o carro, espetacular. Estamos a viajar, nós temos dinheiro, estamos bem. Pronto, ensinei isso. Agora comecei-lhe a dar mesada e ela juntou dinheiro e comprou um telemóvel. Vendi-lhe muito mais barato, é verdade, mas ela comprou-me o telemóvel e ela teve aqui duas amiguinhas e ela tinha 4.000 kwanzas de lado e ela própria decidiu comprar algumas coisas para as suas convidadas. Mas se não fosse essas duas situações excepcionais dela querer um telefone e de virem as amigas, ela consegue mesmo juntar. Ela percebe que para conseguir algumas coisas tem de juntar dinheiro. E eu sempre lhe digo, olha, depois tens de investir, pá. É preciso vender coisas, as pessoas querem comprar. E mais do que isso eu não sei também, ensinar-lhe a mais se eu soubesse mais, não é? Mas tento não fazer aquilo que os meus pais fizeram, que é não falar de dinheiro. Isso eu falo sempre. E sempre digo que temos. E também digo que não podemos gastar todo. E que é preciso investir para ter mais. E às vezes pergunto-lhe, então, como é que vais investir para ter dinheiro? Como é que vais fazer para ter? Que é uma coisa que nunca ninguém me perguntou quando era pequena, não é? E se calhar deviam ter perguntado. Mas, confesso, estou a fazer o melhor que posso, mas os meus conhecimentos nesta área são muito limitados ainda. Eu tenho, por exemplo, por causa das crenças limitantes, eu apercebi-me que eu dizia sempre, eu não sei lidar com dinheiro. Então eu decidi parar de dizer isso, não é? E começar a dizer a mim própria, eu sei muito bem lidar com dinheiro, eu sei fazer dinheiro, eu vou fazer dinheiro. E acho que as coisas estão a começar, talvez, timidamente a mudar, não é? E é isto que eu tento passar à minha filha também, tento-lhe passar estas coisas de que nós temos dinheiro, há muito dinheiro no mundo, dinheiro traz independência, traz autonomia, traz poder, dá-te voz, porque acredito mesmo nisso. Mas também é um aprendizado que para mim também é recente, não é? Nunca me preocupei, sempre achei que sempre haveria dinheiro a cair-me na conta e nunca pensei em reforma, essas coisas. Agora com 50 anos tenho que começar a preocupar-me. Bem interessante a tua fala, Fátima, quando dizes, olha, eu cresci num meio em que não se falava sobre dinheiro e eu estava a educar a minha filha desta forma. Hoje eu decidi mudar, que aí não, em momento algum ouvi a Fátima a colocar-se na posição de vítima, que é o que muita gente faz. Como eu não tive isso e pronto, eu vou justificar porque não recebi. Muito pelo contrário, ok, não tive. O que é que eu posso fazer? Olha, vou procurar ler livros, vou procurar encontrar profissionais que me possam ajudar, vou procurar fazer formações.
E a verdade é, vou procurar fazer exercícios práticos e diários que possam ajudar na mudança de mentalidade no dia a dia. E a Fátima hoje consegue Certo. comprovar que realmente funciona. Uau, fico feliz por isso, parabéns. Vamos continuar aqui a viajar sobre o livro Regina, Mas porque espera, edição especial. quero Sim, dizer que eu sei que tu sabes. Tu sim sabes. Eu um dia, quando tiver dinheiro, vou-te pagar para fazer o coaching financeiro e tal contigo. tá bom, tá bom. Eu e a Fátima já temos tido essa conversa aqui no off e vamos trabalhando algumas coisas, né? Por isso é que ela acabou de falar Certo. sobre essa questão. Exatamente. Pessoal, quem ainda não comprou, não perca tempo, comprem o livro Regina, edição especial. Como bem disse inicialmente, é um livro que fala sobre questões da banda e porque somos mangolé e nos identificamos com coisas que são muito nossas, com linguagem, termos. Estamos aqui a falar sobre a Regina e a sua mãe ter uma experiência numa avenida. Quem não conhece o Shopping Avenida? É verdade. Olha, aparece várias coisas lá, mas há uma que é muito gira. Por acaso, eu como que eduquei a minha filha sempre para valorizar tudo o que ela tem. Eu sempre disse, pá, roupa tão gira, tudo é giro. E a minha filha nunca deu importância, só agora que se está a tornar adolescente é que já quer vestir cool e tal. Mas antes as coisas eram utilitárias. Por exemplo, lembro-me de um episódio no Avenida que foi, eu disse à Regina, oh filha, esses sapatos estão todos rotos. Ela estava com os sapatos todos estragados. E ela disse, sim, mamãe, mas eles escorregam super bem no chão do candando, não é? Ou no chão da avenida, já não me lembro bem. Para ela, tipo, isso é que era espetacular, não é? Poder ter uns sapatos que ainda permitem brincar. Agora, se está roto, se não está roto, para ela é igual. Porque nós, e eu também, conforme cresci, havia muito isto de não parecer pobre. Tens que usar algumas coisas que mostrem que tu tens dinheiro. Senão, toda a gente vai pensar que é pobre. Sim, os meus avós, pais do meu pai, que eram portugueses, eles eram muito assim, tipo, como é que tu te vestes, o que é que tu tens, e como se a culpa fosse minha também, não é? Quando os meus pais é que eram responsáveis. A minha avó chinesa, por exemplo, só queria saber se nós tínhamos comido, se estávamos bem. A roupa não me interessava nada. Sim, e eu acho que a minha avó chinesa é que sabia, né? Então, os meus avós portugueses punham isso na cabeça e eu tentei ensinar a Regina a não se importar com isso. A achar que tem mesmo tudo que é o máximo, que é o melhor. Sim, porque tudo é o melhor, não é? Porque se este casaco for Chanel, de repente eu sou uma pessoa mais importante do que se eu comprar o casaco no Fardo. Isso é estúpido, não é? O que é isso? Então sempre tentei ensinar assim. E por acaso a Regina sempre foi assim. Olha, uma vez estávamos em casa da madrinha dela e estavam lá outras crianças. E a Regina estava a brincar. Ela tinha pai 4 anos também, ou 3 anos, não me lembro. E as meninas vieram a rir e disseram: a Regina tem um buraco nas calças, estão rotas. Eu disse: oh filha, está rota. E a Regina começou a rir e disse: tá. E foi brincar na mesma. Não se sentiu envergonhada, não se sentiu mal, estás a ver? E isso porque eu sempre eduquei que tu és rica, tu tens muito, tu tens tudo, tu tens mais que os outros. E acho que isso lhe deu essa confiança, que, por exemplo, eu não tive ao crescer. E acho que isso é importante, estás a ver? Mas, claro, também o facto de irmos para a avenida, para as ruas de Luanda, né? Isso é o que as crianças aqui podem encontrar neste livro e não vão encontrar noutra banda desenhada que venha de fora, né? E eu gosto de falar sempre na primeira pessoa e partilhar experiências. Isso até a Fátima vai ouvir em primeira mão, porque é uma conversa que eu tive com a Ok. Regina. Eu já tive a oportunidade de estar com a Oh, Regina. E na nossa conversa, estávamos a falar, por acaso, sobre obras literárias e a Regina estava a partilhar comigo um dos livros que ela tem sobre magias. E achei sim. interessante porque o método e a questão de optarmos por educar os nossos filhos e passarmos as instruções assertivas, nós depois não precisamos estar atrás dos filhos a dizer, olha, não faça isso, não faça aquilo. A Regina perguntou-me, Elisandra, qual é o teu signo? Eu vou fazer aqui uma leitura.
Lá eu disse qual era o meu signo, qual o dia que eu tinha nascido, o ano e tudo mais. E a Regina fez uma leitura fantástica. A maior parte das coisas que ela disse sobre o meu signo tinha muito a ver comigo. Mas tinha uma parte Uau! aí que chamou uma atenção. Eu disse, Regina, e essa parte aqui, por que é que não me explicas? Ela olhou para mim e disse, eu nunca li essa parte porque dizem que tem aí umas magias e eu prefiro não ver. A mãe da Regina não fica atrás da Regina e diz, olha, filha, olha, não faça isso. Ela própria tem a consciência que, olha, ainda não estou preparada para ler isso. Ela não abre. Ela lê as partes que acha conveniente, que é da idade dela. As partes que ela sente que não é da idade dela, ela fecha, simplesmente não abre, lê outras coisas. Eu achei aquilo fantástico, mesmo. Elisandra, tenho que contar uma história sobre isso, está bem? Para tu ver, ótimo, ainda bem que disseste isso, fez-me lembrar uma história que aconteceu com a Regina quando ela era pequenina, também, e é mesmo como eu disse, não é batendo, estás a ver, porque nós batemos, proibimos as crianças de falar sobre sexo, não explicamos nada, proibimos tudo e depois tudo acontece lá fora ou até dentro de casa e nós não sabemos de nada, não as protegemos, nada. Quando falamos, estamos sim a dar-lhes ferramentas para se protegerem. E falando, explicando, e as crianças amando-nos e respeitando-nos, elas próprias se automonitorizam. É mesmo verdade, como tu disseste. Olha, a Regina, eu sempre lhe disse que ela não pode beber Coca-Cola antes dos 18 anos, como não pode beber café, porque tem cafeína. E pronto, eu não tenho bem a certeza do que é que isso pode fazer ou não às crianças, então sempre lhe ensinei isso. E a Regina foi com o pai dela para a casa de uma tia, que por acaso é médica, foram para uma festa lá e o pai da Regina disse-lhe para ela beber Coca-Cola e ela disse, não, a minha mamã não deixa. E a tia disse, não, bebe filha, a mamã agora não está aqui. E o papá também disse, a mamã agora não está aqui, podes beber. E ela disse, não, eu não posso beber Coca-Cola. E não bebeu. E não é porque eu lhe ia bater, porque eu jamais bateria na minha filha. Ela é muito pequena, não se pode defender, jamais lhe bateria. E ela também sabe que se me dissesse, eu ia dizer, oh filha, a sério? Então, o que é que aconteceu? Seria isto. Mas não, ela disse que não porque ela confia em mim, na verdade. E confia. E quando eu lhe digo que não se bebe álcool, nunca aceites drogas, ela sabe que eu estou a pensar no melhor para ela, não é? Sabe que eu quero o melhor para ela. Exatamente. Bem interessante essa história. E Sim, ainda sobre as viagens. Pois, e olha, pessoal, fiquem atentos às nossas páginas, porque dentro em breve nós vamos anunciar quando é que nós iremos então lançar o nosso evento Regina, onde vocês vão poder conhecer e ter a oportunidade de terem então experiência e verem ao vivo como é que é a relação entre a Regina e a sua mãe. A Regina é um amor. Como eu disse, como eu digo, a Regina é minha best. A Regina é minha best. É super, super, super. Pois, dentro da banda desenhada da Regina, nós encontramos aqui um episódio que eu acho bem interessante, que é o diálogo entre a Regina e a sua mãe, onde a Regina partilha com a mãe que tem um amigo, que gosta do amigo, e que neste relacionamento interpessoal a Regina sentia a necessidade de estar a dar muitas coisas, inclusive presentes, ao seu amigo. E a mãe chama-lhe a atenção e fala sobre a importância da reciprocidade. Mas aquela comunicação chamou-me tanta atenção que eu disse, uau, que livro! Obrigada. Sim, não pode ser só dar, era o que eu lhe estava a dizer, mas tem que te dar alguma coisa, filha, não pode ser sempre tu a dar. Só que com aquilo que eu lhe ensinei, ela disse, mas eu não preciso nada, eu tenho tudo, estás a ver? Porque eu lhe ensinei que nós temos mesmo tudo. E temos, não é? Quem não tem? Não só está feliz, está com as pessoas que ama, tem tudo. Então, pronto, mas eu tento ensinar mesmo isso. Nada de tens que partilhar, tens que dar a quem não tem. Dás se tu tiveres, se tu quiseres, se tu tiveres vontade, se a outra pessoa também te der. E isto
nós devíamos ensinar as crianças desde pequenas. Eu estive há pouco tempo a fazer uma formação sobre dificuldades de aprendizagem e uma das formandas, uma colega minha que estava lá, ela disse que na escola dela ensinam os meninos a partilhar. E eu disse-lhe, olha, colega, é preciso cuidado com isso. Não é só partilhar, partilhar, partilhar. Nós temos de partilhar se quiser. E depois ela disse, ele tem de partilhar porque senão depois se ele quiser uma coisa e o coleguinha não quiser partilhar, ele vai ficar zangado ou vai ficar triste. Eu disse não, também vamos ensinar que a outra criança tem todo o direito de dizer que não. Então isso eu sempre ensinei à Regina. Se queres brincar com a tua boneca, brincas com a tua boneca. Só emprestas se quiseres. Mas a tua amiga, se não te quiser a boneca dela, também tem todo o direito. Não é obrigada a emprestar-te. E está tudo bem, não há problema. Mas nós não ensinamos isto às crianças. E depois temos, sei lá, a maior parte de nós não consegue dizer que não. Não conseguimos dizer não. Eu tenho que estudar, mas a amiga está a pedir-me para eu estudar com ela, eu vou ajudá-la, porque ela precisa mais do que eu. Eu tenho 50 mil, a outra pessoa está-me a pedir 60 mil, mas está desesperada, vou-lhe dar os meus 50, ainda vou pedir mais 10 e ficar endividada e dar os 60 à amiga. E depois algo aqui dentro não está certo, não é? No fundo eu sei que isto não está justo. O que é que eu posso fazer? Então vamos ensinar as nossas crianças a dizer não. E a não partilhar quando não querem partilhar. E a aceitarem que a outra criança também não queira, porque não é um problema. Nós temos muita coisa a desconstruir, Elisandra. E assim criamos uma sociedade mais saudável, seres humanos mais resolvidos, onde entendem que eu não preciso precisamente de tal oferecer coisas para receber amor, para ser aceito e para ter amizades. Eu só preciso ser. Agora, se eu decidir dar alguma coisa, é por livre, espontânea vontade, não porque eu tenho carência da afetividade para ser aprovado pelo outro. Pois então acho bem interessante essa abordagem que é passada aqui na banda desenhada e vai ajudando também as crianças a mudarem de mentalidade e a prestarem atenção, porque não só as crianças vão lendo, mas agora, papais, preparem-se. As crianças vão mudar, é necessário que os pais também mudem, porque vão fazer várias questões, obviamente. Tem um... Pois, Fátima pode falar. Não, ia dizer sim. Olha, um colega meu, quando eu trabalhava no Ministério das Finanças, ele deu à filha o Regina 1, o Regina 2 e escondeu o Regina 3, porque disse, não, isso está a mudar a cabeça da minha filha. A minha filha está-me a dar respostas. Mas a criança continua a pedir o 3. Ele deu, estás a ver, não estava preparado. Porque é preciso estarmos preparados para o diálogo. Eu também vi aí... Exatamente. Que entrou alguém que comentou, eu só vi comentário. O Pam diz, incrível, adoro esta mulher, foi minha professora na faculdade e tenho pena de não ter tido como uma grande camba. Fantástica. Uau, obrigada. Ainda podemos ser cambas. Exatamente, deixa já uma mensagem no direto da Fátima que está tudo bem. Mas olha, Fátima, o facto das pessoas, só para dizer que o facto das pessoas não estarem zangadas ou escandalizadas é um bom sinal. Significa que as pessoas também estão a mudar de mentalidade, estão a perceber que há coisas realmente que nos ensinam. E acho que isso é muito bom, muito bom. Então, muito bem, pessoal. Pois é, ainda sobre Regina, edição especial, tem um episódio onde a Regina sai com a sua mãe, vai para um restaurante e um atrevido vem e diz à mãe da Regina, tu estás sozinha. A Regina olha para ele e diz, não, está comigo. Como se... Exatamente. Não, vou deixar a Fátima comentar. Isso é muito engraçado. Isso é muito engraçado. Aconteceu mesmo, não é? E estava a ouvir uma vez, já não me lembro quem foi, mas ela disse algo incrível, disse, já repararam que quando vai uma mulher na rua, ou duas, ou três, nós dizemos, olha, vão ali sozinhas, 3 mulheres vão sozinhas, 4 mulheres vão sozinhas, 5 mulheres vão sozinhas, se tiver lá um homem, já não estão sozinhas.
Isto é machismo, não é? Esta ideia, vê só, podem ir 10 mulheres sozinhas na estrada. 10 mulheres sozinhas na estrada. Isto é incrível! E como a Regina não teve uma educação machista, não é? E se ainda há resquícios em mim, ela nota logo, chama logo a atenção. Para ela, claro, aquilo é sozinha, como está com a sua filha, não é? Pois. Mas é engraçado Então, isso, já viste? Se eu e tu estivermos são no pátio, estaremos a conversar sozinhas. exatamente. São coisas que vão acontecendo no dia a dia que parecem ser normais, mas são temas anormais. Que como Sim, quase todo mundo faz, então achamos que é certo. Atenção, não é porque todo mundo faz que aquilo está certo. É importante que a gente aprenda a questionar sempre, a tudo e a todo momento, certíssimo. as coisas que a gente faz. E é exatamente essa proposta que a edição Regina Especial traz. Eu não vou fazer mais perguntas, porque se vocês quiserem saber mais sobre este, este livro e os vários temas que eu poderia passar a noite toda a fazer questões e pedir à Fátima, porque é um livro muito rico, tem temas de diferentes abordagens e bem pertinentes que vão acontecendo no nosso dia a dia, desde machismo, não aceitação e assim segue a lista. Eu vou finalizar agradecendo a Fátima por ter aceito o meu convite. Obrigada, Como Eli. disse, vocês que querem saber mais e mergulhar, super recomendo que façam investimento. É importante que se faça investimentos em livros. E uma coisa boa que vai acontecer é que nós costumamos reclamar que as crianças não têm o hábito de leitura. E as crianças aprendem vendo, por exemplo, não por palavras, quando são por essa razão que são crianças. É o exemplo que as comove. Então, se tiver um pai, uma mãe que lê, ela até pode ganhar alguns hábitos. Mas quando a questão aqui em causa são bandas desenhadas, já fica bem mais cool. Porque elas gostam e é o mundo delas. Então, é uma forma bem interessante dos pais aproveitarem a incentivar o hábito da leitura, não é? E contribuir para o crescimento intelectual dos seus filhos. A banda desenhada não é só para crianças, como muita gente acha, também para adultos, porque tem vários temas que os pais vão conseguir se rever neles e começar também a questionar e ver se realmente estão a caminhar por caminho certo ou se estão a colocar sementes na mente dos vossos filhos que não são edificantes. Então, super recomendo, não percam tempo. Eu vou deixar a Fátima finalizar e depois da Fátima finalizar eu já não falo nada e só vou dizer obrigada por vocês estarem aqui conosco. Comprem, está disponível no Criato Vesto. Quem tiver aí papel e caneta pode ligar para o 923 86 54 22. Volto a repetir, 923 86 5422. Não percam tempo e comprem o Regina edição especial. Fátima? Sim, eu queria dizer que está aqui escrito, não é? Está fixado o número de telefone e a página do Instagram, está bem? Onde que vocês podem contactar para comprar o Regina edição especial. E também queria dizer que quando nós estamos sempre a queixar-nos que as crianças não leem, não leem, não leem, é preciso haver livros para elas lerem. Então, os pais têm de comprar livros, porque senão, claro que as crianças não leem. E, se querem comprar livros, porque não um livro de uma criança em Luanda, não é? Com a qual os vossos filhos podem identificar. Yes, era isso. Gratidão, Beijos. pessoal. Beijo. Muito obrigada. Voltamos somente para anunciar quando será o evento da Regina. Gratidão a todos. Certo.